Olá, tudo bem com vocês? Sexto ano? Espero que sim. Vamos dar início à nossa segunda aula do segundo bimestre. Peço que vocês peguem a apostila de vocês. O nosso assunto de hoje vai estar lá na página 5 e ele vai até a página 7. No final teremos um exercício com 4 questões sobre mitos de origem africana. Uma boa aula. Aula 2. O que são mitos? Para que eles servem? Mito e lenda são a mesma coisa? Vamos conversar. Mito são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muitas simbologias, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo. Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e do planeta onde vivemos. Observem essa ilustração. É o mito de criação da mitologia chinesa e esse ser no centro se chama Pangu. No início, não havia nada além do caos primordial, o vazio. A partir desse caos, um ovo foi chocado por 18 mil anos. O céu, a terra e Pangu coexistiram em um estado de unidade dentro deste ovo negro. Ao romper, Pangu cria um universo, dando origem ao céu e à terra, separando o Yin e Yang com um golpe de machado. O Yin, o mais pesado, afunda e torna-se a terra, enquanto o Yang, o mais leve, eleva-se para formar o céu. Pangu permaneceu entre eles, sustentando o céu. Após 18 mil anos, Pangu descansou. Sua respiração tornou-se o vento, sua voz, o trovão, seu olho esquerdo, o sol, seu olho direito, a lua. O seu corpo transformou-se nas montanhas, seu sangue formou os rios, seus músculos, as terras, suas barbas, as mudas e arbustos, seus pelos, as florestas, sua pele, o chão, seus ossos, os minerais, sua medula, as pedras sagradas. O seu suor caiu como chuva, e as pequenas criaturas em seu corpo, como as pulgas, carregadas pelo vento, tornaram-se os seres humanos e animais espalhados pelo mundo. Essa é uma história, uma narrativa de origem muito interessante, diferente do que nós estamos acostumados a ouvir como a narrativa cristã que fala sobre Adão e Eva. Os mitos fazem parte da cultura e da religião de todos os povos, desde os tempos mais remotos. Eles são certamente
o primeiro recurso de linguagem simbólica utilizada pelos seres humanos como propósito de explicar a realidade. Trata-se de uma linguagem poética, intuitiva, que vai além da lógica racional. Os mitos de origem são uma tentativa de explicar, por meio de narrativa, o surgimento das coisas. As histórias contadas pelas religiões, tenham sido elas escritas ou não, que é quando elas são transmitidas apenas pela oralidade, são consideradas mitos religiosos, são consideradas sagradas. Esse mito religioso, ele explica toda uma realidade de uma comunidade por meio dessas histórias, por meio dessas narrativas. Então a gente precisa sempre respeitar uma narrativa de uma tradição religiosa diferente da nossa. Vamos conversar agora sobre a diferença entre mito, lenda, conto e fábula. Como nós já conversamos anteriormente com a história de Pangu, o mito, ele explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. São bastante simbólicos. Suas histórias são carregadas de metáfora. Neles aparecem deuses, seres sobrenaturais, heroínas e heróis. O mito ele nos fornece uma mensagem profunda sobre a nossa experiência humana. As lendas, elas já são um pouquinho diferentes, pois são narrativas que misturam fatos, lugares e momentos históricos de uma comunidade, tá? Com elementos que são extremamente fantasiosos. Elas procuram dar explicações para acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Exemplo, a história do Boitatá, do Curupira, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, tá? Que essas lendas elas fazem parte do nosso folclore. Na medida em que são contadas, elas vão se modificando ao modo de quem conta essa história. O conto, por sua vez, ele é uma narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo. Ele pode se passar no presente, ele pode se passar no passado ou no futuro. O conto ele não se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens. A função do conto é procurar levar o narrador a se envolver na trama, naquela história que está sendo contada. A gente tem como exemplo a história da Bela Adormecida, como vocês podem observar aqui na imagem. Fábula é uma narrativa com o objetivo de trazer alguns ensinamentos. Esses ensinamentos eles são sempre relacionados a valores morais, tá? Cujos personagens são animais dotados de qualidades humanas, como vocês podem observar aqui pela ilustração. Esses personagens aqui criados, eles possuem características e qualidades humanas. Como você pode observar, eles todos estão caracterizados com algum elemento da nossa sociedade. É as vestimentas, é óculos, é bolsinha, como nós, seres humanos, normalmente nos vestimos. Então, eles têm uma característica humana ao longo da sua história. Voltando em mito. O mito ele organiza o entendimento de mundo. Ele fornece a inspiração necessária para dar sentido para a vida e conduzi-la conforme plano, muitas vezes considerado divino, considerado sagrado, um plano de Deus. Nós vamos ver agora a mitologia iorubá. É a origem da criação de acordo com os povos africanos, certo? Vocês têm nessa ilustração aqui vários orixás. Na mitologia iorubá, o deus supremo é Olorum, chamado também de Olodumare. Na qualidade de criador de tudo que existe, Olorum criou o mundo, todas as águas, terras,
todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou plantas, criou animais de todas as cores e tamanho, até que ordenou que Oxalá criasse um homem. Pois bem, Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem da pedra, era muito frio. Tentou da água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou do fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Fez um ser de ar, que depois de pronto, retornou ao que era apenas ar. Tentou ainda o azeite e o vinho, sem êxito. Triste pelas suas tentativas inefecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde emergiu, indagando sobre a sua preocupação. Oxalá falava sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retorna da profundeza do rio e lhe entrega lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá então cria um homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então sopra-lhe a vida. Nessa história, vocês têm uma narrativa de origem, um mito, onde ele explica o processo de criação dos elementos da natureza e do homem. Bem, esse foi o conteúdo da nossa primeira aula. Agora eu quero pedir para vocês o seguinte: leem com atenção todo esse conteúdo da apostila de vocês, tá? E resolvam o exercício número 2 da página 7. São 4 questões sobre a mitologia iorubá. Uma boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção. Tchau!